Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre, nos envolvendo, nos amparando, nos auxiliando. Sob essa paz do nosso irmão maior, que nós continuamos o nosso estudo da série sobre obsessão, do Manuel Flamengo de Miranda, esse estudo especial de Carnaval que estamos fazendo sobre o livro Nas Fronteiras da Loucura. O nosso convite de sempre, nos ligarmos nos altos, nos prepararmos para fazermos essa comunicação, esse intercâmbio constante com um plano superior, com os bons espíritos, como forma de encontrar o nosso próprio equilíbrio. Então vamos elevar os nossos pensamentos à imagem de Jesus e, através da sua imagem, agradecer ao nosso Pai, louvar Ele e pedir. Então vamos primeiro louvar o nosso Pai, dizendo: Senhor, pastor de nossas vidas, Senhor de tudo e todas as coisas, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Te agradecemos pela oportunidade da existência e da reencarnação, pela chance de termos a vida maior espiritual e de estarmos aqui na vida material. Te agradecemos todas as bênçãos que você nos concede, o lar, a família, a saúde, o trabalho, o descanso, o estudo. Te agradecemos nossos amores, as pessoas que nos acompanham, que já nos acompanharam. Se nós olharmos para a nossa vida, Pai, é muito mais da Tua misericórdia, do Teu amor, do que do nosso merecimento. Mas além de te agradecer, Pai, nós também te pedimos. Pedimos pelos nossos amores que já foram para o mundo espiritual, que eles sintam o nosso amor, que eles sintam a Tua presença e aonde eles estiverem, eles possam ter essa certeza de que nos encontraremos em outra etapa dessa jornada. Ilumina os nossos amores conosco a caminho, mostrando neles a importância da família, dos valores morais acima dos valores materiais, de sermos pessoas melhores. Os amparos auxilia nas suas provas e expiações, os desperta para a realidade espiritual, ainda que eles não sejam espíritas. E permita, Pai, que eles tenham sempre essa sensação da Tua presença, como nós também sentimos. Ampara, Pai, os que sofrem, desencarnados nas zonas umbralinas, encarnados aqui na crosta terrestre, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas ruas, com fome, com frio, com sede, com culpa, com dor, com remorso. Pai, nos afastamos tanto de Ti e de Tuas leis, que hoje encontramos as provas e expiações como formas de tentativas de nos trazer de volta ao caminho. Nos ajuda, Pai, a nos libertarmos desse cipó, de todas as dificuldades que nós mesmos criamos pelas nossas imperfeições, pelas nossas más tendências, pelas nossas viciações. Então ampara cada um dos nossos irmãos que esteja nesse momento sofrendo, em especial nesse trabalho de carnaval, que esteja nesse período tão conturbado não pela festa, mas conturbado ainda pelas nossas dificuldades morais, pelos nossos desajustes, nossas faltas de equilíbrio, para que eles possam encontrar você no meio de toda dor, sofrimento, erro e culpa. Por fim, Pai, nos ampara, nos dai força. Força para vencer a nós mesmos, as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Força para continuar na jornada de nos tornarmos melhor, de vencer nosso orgulho, nosso egoísmo. Nos dai, Pai, esperança, sempre de dias melhores no meio das nossas provas e expiações. Nos dai sempre a alegria de entender a beleza dessa vida. Nos ajuda nessa nossa jornada de transformação íntima, nosso ponto de virada, em que nós estamos tentando fazer desta encarnação uma encarnação diferente. Em Teu nome, em nome dos protetores desse trabalho, dos protetores da casa espírita, dos protetores desse grande núcleo espiritual que irradia e protege todos nós, damos graças a Ti e iniciamos os trabalhos de hoje.
Continuamos então com o estudo da obra Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, que acompanha os trabalhos que desenrolam no mundo espiritual durante o Carnaval Carioca, onde ele identifica as principais técnicas utilizadas pelos espíritos ainda em desequilíbrio para produzir fenômeno da obsessão com todas as suas consequências e, ao mesmo tempo, identifica as terapêuticas desobsessivas utilizadas para tentar minimizar esses efeitos. Então ele vai narrar casos de abuso, de alienações, ele vai mostrar para a gente como o uso de drogas entorpecentes, o excesso das bebidas, os desajustes do sexo, os abortos sem justa causa e a tentativa de suicídio são consequências diretas relacionadas ao processo obsessivo, ao mesmo tempo que muitas das vezes são efetivamente situações que geram esse tipo de distonia. E aí nós também identificamos como funciona no plano espiritual, no mundo espiritual, o funcionamento de um posto de socorro central. No capítulo 21, Rogativo e Socorro, nós vamos começar lembrando do caso da Noemi. Não sei se vocês recordam do estudo anterior, mas a Noemi, de fato, é aquela menina que cometeu ou tentou cometer um suicídio e que foi-se feito o acompanhamento dela e descobriu-se que a causa material era uma relação incestuosa entre o marido dela e a mãe dela, mas que, perseguindo e verificando do ponto de vista espiritual a razão, ela foi inflada a um ciúme desmedido, a tentar confrontar o marido e a mãe numa cena que poderia ter sido até muito mais gravosa, porque eles discutiram, por um obsessor dela que estava perseguindo ela, porque em outra encarnação ela tinha tramado o desaparecimento da filha dele, e dentro das conjecturas do desequilíbrio do grupo, não só houve o rapto da menina, mas acabou havendo o desencarne dela. Então, o espírito de Manuel Trindade, que foi esse homem que a Noemi na outra encarnação fez o mal, ele não se vinculou somente a Noemi, que tinha sugerido o rapto da criança, né? Ele também se vinculou aos outros, ao qual tinham feito aquela trama. E, igualmente, a Noemi não estava vinculada apenas a ele. O processo obsessivo quase nunca é realizado apenas por um espírito, já que nós temos débitos de várias encarnações e temos débitos com vários espíritos. Então, a Noemi também foi perseguida pela esposa traída, porque naquela mesma encarnação ela se apaixona pelo capataz, que hoje é o seu marido, e aí ela orienta ele, né, instiga ele a assassinar a esposa, que é a mãe dela nessa encarnação. E aí ela foi perseguida pela esposa traída, ou seja, pelo espírito da mãe, durante muitos anos no mundo espiritual. E o Arthur, que é um espírito mais equilibrado, que é quem traz ela para o atendimento aqui no posto espiritual, que rogou a possibilidade de socorrê-la, né? Ele de fato pede ajuda também naquele momento para que a Noemi pudesse reencarnar e que, para minimizar os efeitos dos desequilíbrios, das consequências do mal que ela praticou, e para que ele possa transformar aquele grilhão partido em uma relação equilibrada, ele propõe então que a esposa traída, que foi assassinada, amando também da Noemi, possa retornar como mãe dela nessa reencarnação. Por quê? Porque agora, em outros papéis, né, e a maternidade é um papel muito forte, quem saiba a esposa traída recebendo a Noemi como filha, possa fazer com que o amor maternal vença esse ódio do passado, né? Então, o Manuel dá pra gente as últimas notícias aí em relação ao caso da Noemi, antes de começar a atender um chamado que foi recebido no posto de emergência de uma jovem que estava encurralada por um grupo de rapazes desequilibrados sexualmente que estavam ameaçando ela e estavam pretendendo fazer o seu estupro. Então o posto recebe o pedido da jovem
E aí o Bezerra de Menezes, enquanto mentor dos trabalhos, ele nem se desloca até lá. Ele concentra o pensamento em Jesus Cristo e ele dirige uma onda mental com uma carga vibratória muito elevada sobre os rapazes que estavam mobilizando a força, a menina, porque eles eram muito mais fortes do que ela, né? E aí, sob essa imantação mental do Bezerra de Menezes, esses agressores eles acabam afrouxando, né? Aquele fluido equilibrante em cima deles, de fato, acaba fazendo com que eles consigam efetivamente se acalmar e consigam efetivamente perder um pouco da força deles. E aí, sem ter tanta resistência sobre ela, ela consegue se levantar do solo e sair correndo daqueles respectivos jovens. Ao mesmo tempo, o Bezerra de Menezes, ele irradia o pensamento, né, por uma viatura de polícia que ele vê que está próximo ao local, e aí ele, sintonizando com esse motorista desse carro, né, dessa rádio patrulha ali da polícia, ele intui ele a passar por aquela rua, né? Ele chama ele mentalmente com muito vigor, né? E aí o carro da polícia acende a sirene, vai até a rua e os rapazes veem aquilo, começam a correr. O policial, vendo aquele grupo de jovens correndo, vai atrás dele e acaba retendo os jovens, né? E acabam salvando a menina que tinha se separado deles. Que naquele momento não decide ir à delegacia, então eles conduzem ela até o hospital. E aí do posto de saúde, depois ela é conduzida à casa dela. É interessante que o Manuel Flávio de Miranda relata que o motorista do carro da polícia fala que ele nunca se acostumou a passar por aquela rua, mas que ele ouviu uma voz chamando ele para ir para aquela rua. E quando ele conta isso para os outros policiais, os outros policiais falam: ah, isso é bobagem, começam a fazer chacota dele. Mas na verdade ele, de fato, na mente dele, ouviu a voz do Bezerra de Menezes o chamando, né? O Bezerra de Menezes continuou assistindo a menina enquanto ela estava em atendimento no hospital, até ela chegar em casa. Então ele fez uma proteção, né, um acompanhamento de proteção para ela até esse momento, onde ela ficou ali a cargo do seu protetor, no seu respectivo lar. Como eu falei, em razão do susto, ela não quis prestar queixa, mas a polícia decidiu manter os rapazes presos durante o carnaval, até para evitar que eles cometessem novos crimes, né? E aí o mentor espiritual dela conta para o Bezerra de Menezes e para o Manuel Flamengo de Miranda que ela estava retornando de uma visita a uma enferma. Ela tinha ido visitar uma senhora que estava precisando não apenas do conforto das palavras, mas também de um medicamento. E ela precisava levar medicamento para essa senhora. Ela sabia do risco de sair desacompanhada no carnaval e àquela hora da noite. Mas ela orou e foi pedindo auxílio da espiritualidade maior para poder ajudar aquela senhora. O Manuel Flávio de Miranda, ele fica então estarrecido. Ele fala: olha, mas se ela estava orando, né, por que não impediu aquilo que aconteceu? E o Bezerra de Menezes chama a atenção que a oração não nos imuniza contra o mal, né? Só o fato de orar não vai impedir que o mal que decorra das nossas provas e expiações, o mal que decorre dos nossos tormentos voluntários, mas acima de tudo, o mal que decorre do livre-arbítrio dos outros, seja impedido de nos alcançar. Mas o que necessariamente a prece pode impedir a gente é nos dar força para suportar, se nós tivermos de passar por ele, né? E, obviamente, nos auxiliar nesse momento se ele não fizer parte da nossa jornada evolutiva. Então, sim, a prece pode afastar o mal quando é um mal que nós não precisamos passar. Mas se for um mal que nós precisamos passar, ainda que fiquemos em prece, o que ele vai fazer é nos dar força para suportar. Ele não vai impedir aquilo que é necessário para o nosso processo evolutivo. Então, ela, quando ela ora e pede ajuda à espiritualidade, ela consegue o apoio dos espíritos que socorrem ela e que minimizam aquele evento que poderia ser um evento mais gravoso. Por quê? Em tese, ela tinha grandes desequilíbrios na área da sexualidade e outras vidas. E aquilo dali estava clamando ela pelas leis de causa e efeito
a reencontrar uma situação que lhe geraria muito sofrimento, mas que esse sofrimento seria um sofrimento redentor, porque faria com que ela reparasse aqueles desequilíbrios da outra encarnação. Só que como nessa encarnação ela já está em processo de reparação, porque ela já estava se renovando pelo amor, já estava voltada ao trabalho no bem, já tinha mérito o suficiente para não ter que vivenciar aquela situação, os fatores kármicos programados para essa encarnação, como seria o caso do estupro, foram mudados, foram modificados. Então, quando ela ora, a prece dela de fato, embora fosse uma situação que ela precisava passar, ou em tese passaria, como ela já mudou o panorama mental, como ela já alterou os fatores kármicos com a mudança do seu comportamento, ela não precisava mais passar, então a prece foi atendida e evitou aquilo que ela tinha que passar. Eles iam retornando para os trabalhos dele quando o Bezerra de Menezes foi reconhecido por uma senhora que pediu ajuda para a filha dela que tinha acabado de desmaiar no meio da rua. E aí essa menina foi atendida por um médico encarnado de plantão, que deu uma injeção de um remédio específico para a cabeça, né? E o Bezerra identificou que ela tinha uma epilepsia, ela tinha uma disritmia cerebral e ela precisava de tratamento, de fato, especializado. E aí a mãezinha toca nas têmporas do médico, né? Ela toca-se na cabeça do médico material e o médico registra aquela vibração agradável, né? E Bezerra, na tela mental dele, imanta o diagnóstico, porque ele era um trabalhador responsável, né? Enquanto muitos no carnaval descansam, ele estava ali de forma ética trabalhando no carnaval. Então acho muito bonito quando o Manuel chama ele de um missionário anônimo na arte de curar, porque é um médico que está no plantão que muitas pessoas não vão conhecer nem o nome dele, mas está ali fazendo um trabalho de Deus. Então o médico identifica ela com esse caso de epilepsia, fala para o noivo levar ela para repouso e indica que ela vai precisar de tratamento posterior, exames posteriores. E embora ele não fosse de fato espírita, que ele não era um médico, ele disse que ele já tinha visto várias situações em que a pessoa tinha tido o mesmo problema, mas tinha ido numa casa espírita e nessa casa espírita ela tinha sido curada. E aí Bezerra nos desperta, né, que muitas das vezes é melhor pessoas que não têm religião, que são consideradas ateias, mas têm amor ao próximo, do que muitos de nós que nos dizemos religioso, mas não amamos tanto o outro quanto nós falamos, né? E aí no capítulo 22, atendimento coletivo, o Manuel continua chamando a atenção que haviam tido muitos atendimentos no posto de emergência durante aquele período, que ele estava surpreendido pela quantidade de trabalho, que o centro de comunicações recebia muitas preces, muitos pensamentos, e ao mesmo tempo, como nós vimos lá no capítulo inicial, que os aparelhos captavam a prece, separando aquelas que tivessem mérito, que fossem mais emergenciais daquelas não. Também esses aparelhos devolviam, né? Eles eram ligados ao alto, então eles devolviam energias pacificadoras. Então, no caso, assim como o centro de comunicações captava essas jogativas, ela também distribuía mensagens de paz, também distribuía alento para esses irmãos que estavam pedindo ajuda. Ele destaca, como nós também já trabalhamos, que não era a gravidade do problema que necessariamente gerava o atendimento, a necessidade, que muitas das vezes o que eram pequenos eventos acabavam virando distúrbios de alta expressão. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores, pequenas discussões, pequenas questões que poderiam ser resolvidas de forma pacífica, acabam não sendo. E acabam virando grandes problemas durante o carnaval em razão dessas distonias, em razão desses desequilíbrios que tem no período. E ele chama a atenção que ainda assim, né, o carnaval quase no fim, ainda tinha uma multidão que estava em festa de forma excessiva, que ainda estava tentando ter o máximo de gozo que podia, que ainda estava buscando exaurir as suas forças, né?
E eles foram visitar, né, as enfermarias onde tínhamos desencarnados que tinham sido trazidos ao longo do dia. E um dos desencarnados chamou a atenção para ele porque, embora ele tivesse medicado, o desencarnado gritava muito e ficava segurando o seu ventre, né? Ficava segurando ali a barriga, onde ele via sinais de hemorragia. Uma hemorragia que parecia ter o menor volume, mas ainda era uma hemorragia. Algumas críticas que eu vi sobre o filme Os Mensageiros, né? O Nosso Lar Parte 2, que me pareceu também críticas feitas por irmãos do movimento espírita um pouco equivocadas, né? É que haveriam alusões a sangue nos espíritos, né? Como se os espíritos tivessem sangue. Na realidade, voltamos à questão, né? O corpo espiritual, ele molda o corpo material e todos nós sabemos disso. Mas significa que se ele molda o corpo material, ele tem todos os elementos do corpo material. Então, o corpo espiritual, ele é formado por órgãos, por tecidos, por tudo, né? Mas me parece que no filme a alusão não era bem sangue que estava saindo de fato do irmão, era fluido deletério, tá? Aqui nós vemos sim um sinal de hemorragia, sim, porque nós temos um irmão que está desencarnado por morte violenta e ele tem sequelas no corpo físico, mas também sequelas no corpo espiritual. Então são lesões do corpo espiritual, sim, onde de fato nós vemos os sintomas e as repercussões do seu corpo espiritual. E Emmanuel Família de Emmanuel nos explica que ele foi vítima de homicídio cruel, que ele estava passeando com a esposa e com a filha no carnaval, se divertindo de forma tranquila, quando dois fantasiados começaram a brincar com eles, e depois, como a esposa e a filha eram muito jovens e bonitas, começou a perseguir o casal sem nenhum tipo de respeito com o pai, né? Inicialmente, o pai até assim aceitou a intromissão, manter-se calmo e tudo mais, mas conforme as brincadeiras continuaram, né, conforme o excesso tomou seu corpo, ele acabou reagindo verbalmente, ele começou a brigar com eles. E essa briga gerou uma consequência fatal, porque efetivamente aqueles irmãos desferiram-lhe golpes até a morte. Então, naquele momento que os dois começaram a discutir, haviam trabalhadores espirituais ali que estavam pressentindo a tragédia. Mas eles estavam induzindo mentalmente tanto os rapazes quanto o espírito que agora está falecido, e nenhum deles ouviam. Porque na realidade, quando a gente está em desequilíbrio, esse é o grande problema. A gente acaba abrindo margem para entrar em sintonia mental com espíritos inferiores. Então, às vezes, os espíritos superiores estão ali do nosso lado, conversando com a gente, e nós que não estamos ouvindo eles. Então, eles tentaram, né, induzir eles, mas não houve resposta mental, para que eles se afastassem daquele desordeiro ou que eles chamassem a polícia, né? Bezerra de Menezes, então, aplica recursos fluídicos pacificadores nele. Esses recursos fluídicos acabam detendo esse fluxo sanguíneo que estava passando, e ele acaba serenando e acaba entrando no que nós já conversamos, que é a sonoterapia, um sono de refazimento pela morte violenta que ele teve. O Bezerra, então, ele faz um comentário que é relevante, né? Que o socorro a quem é vítima é importante, mas que quem comete esse tipo de crime tem que ser preso, né? Porque a prisão não é punição nesse caso. É você cercear a liberdade dele para que ele se acalme, ele se oriente, ele se dignifique, né? Para que ele veja que a conduta dele está errada. Então, o tempo no cárcere é importante para isso, né? Então, a caridade e o perdão, que a gente tanto fala na doutrina, não significa anuência com erro, com a criminalidade. Que os irmãos têm que ser, de fato, presos, né? E o irmão podia ter evitado esse acontecimento que estava até programado nele. A gente costuma falar na doutrina espírita que não existe bala perdida, porque ninguém deve matar ninguém. Nenhum espírito tem na sua encarnação a programação de que ele vai desencarnar alguém. Que Deus é amor, Deus é o bem. Deus jamais programaria a encarnação de alguém para matar alguém.
Mas se alguém vai receber a bala perdida, se alguém acaba sendo fruto daquele homicídio, acaba sendo uma pessoa que tem algum tipo de vinculação pretérita. Não necessariamente que ela tinha que morrer por desencarne violento, mas que existe dentro dos seus liames kármicos alguma coisa que vai se resgatar ali, né? Se tiver que acontecer com alguém, vai acontecer com alguém que possa aproveitar isso dentro do seu panorama libertador da reencarnação, para poder se livrar de alguma dívida, de algum débito que ele tem. Então havia um programa kármico, né, onde esse homem ele desencarnaria de uma situação dessa, violenta, não necessariamente homicídio, né? Então, já que os rapazes iam acabar fazendo isso com alguém, né, a lei de causa e efeito, né, a sintonia que rege os espíritos, atrai ele para escolher de tantos casais que ele podia atormentar justamente aquele casal. Que havia ali naquele homem uma programação kármica que trazia a ele esse tipo de desencarne violento, né? Tem gente que parece que atrai essas situações, que de fato atraem. De fato tem situações de ajuste ser feito, que ao contrário da menina que quase foi violentada, que reparou pelo amor, que ela mudou os panoramas kármicos pela mudança de comportamento. No caso dele, isso aconteceu. Então ele tinha compromissos negativos que faria com que ele retornasse, ao mundo espiritual sob algum tipo de aflição, um acidente, uma enfermidade, algo assim do tipo. E aí olha o destaque que eu faço do Manuel Flamengo de Miranda. A princípio, evitar discussão e não passar recibos a desaforos, agressões de qualquer natureza, não revidar males são receitas de felicidade. E às vezes oferecem medicação de sabor amargo, quase intragável, no entanto de resultados excepcionais. O silêncio aplicado na provocação do responsável é como algodão de tranquilidade posto na ferida dolorosa. A vida ensina que sempre ganha aquele que cede, que serve, que perde, por mais estranho que esse comportamento pareça ao utilitarismo imediatista. Ganha quem cala. Porque o irmão que está desequilibrado e ele grita, não adianta você gritar mais, que você não vai ganhar. Na verdade, você vai estar afinando com o desajuste dele, perdendo a paz que você carrega em você. Então, a rigor, ele não deveria ter entrado em discussão, né? Mas ele acabou entrando e os rapazes disparam para ele uma facada. E como é carnaval, ninguém percebe pela multidão, eles saem disfarçados com as fantasias que eles estão. E o nosso irmão efetivamente desencarna por uma briga no carnaval de 1 minuto. Então a gente precisa ter cuidado com as nossas brigas, porque a gente também não sabe por que as pessoas vieram brigar com a gente, qual a trama espiritual que está desenrolada ali. O Manuel Flamengo de Miranda foi convidado ao atendimento a um grande número de sofredores, que foi feito não mais ali na região central, não mais ali no posto de atendimento, mas numa região próxima ali da cidade. Eles foram com um grupo bem expressivo, com muitos trabalhadores, e os trabalhadores estavam levando padiolas, estavam levando maletas, estavam levando as suas redes, estavam levando o instrumental para emergência médica, para o socorro dos nossos irmãos em desequilíbrio. Quando ele chega nessa área da cidade, era um mundo especial, era bem primitivo, do ponto de vista espiritual era pantanoso, era no meio da cidade, mas do ponto de vista espiritual era uma zona umbralina, como a gente viu. A zona umbralina, ela é na crosta terrestre. Existem zonas mais densas, né, mais próximas ao núcleo da Terra, mas a maioria dos espíritos, como estão desencarnando em desequilíbrio, como a nossa sintonia ainda é de baixo padrão vibratório, ficam na proximidade da crosta, então a zona umbralina fica nessa proximidade da crosta mesmo. Então, Bezerra de Menezes intui para que todos caminhem fila indiana, para que não parem, porque o grau de desequilíbrio é muito forte, as energias eram muito deletérias, e nós ainda não somos plenamente equilibrados, né? E conforme ele caminhava à frente, ele deixava marcas luminosas, porque era Bezerra de Menezes, o espírito já com uma envergadura maior, né? E aí, nessa zona charcosa onde eles estão, eles param à borda de um despenhadeiro, né? Onde lá eles veem vários irmãos, né, no fundo do abismo.
E aí o Bezerra de Menezes começa a convidar eles à recuperação e à paz, né? Começam a convidar eles a chance de se reajustar e pararem do seu sofrimento. E quando o Bezerra começa a falar blasfêmias, palavras ameaçadoras, começam a cruzar o ar, né? Irmãos que estão desequilibrados e querem ficar desequilibrados, né? Que não queriam que tivesse efetivamente essa ajuda, né? E aí vários ladridos, vários uivos animalescos acompanhavam, né? Os espíritos que, como a gente conversou, estão em tamanho grau de desequilíbrio, que já assumiram a forma perispiritual animalesca, né? Já tiveram uma depreciação espiritual nisso, né? E aí o Bezerra de Menezes, ele exteriorizava uma claridade bem opalina, era a única luz que tinha naquela zona umbralina. Vários pediam socorro, né? E aí quando eles pediam socorro, ouviam-se chibatadas, né? Espíritos que estavam obsediando eles, né? Que estavam tentando lograr domínio sobre eles, impedindo eles de efetivamente garantirem socorro. Tentavam jogar pedras, né? Tentavam jogar coisas sobre os nossos trabalhadores espirituais, mas eles estavam com algum tipo de proteção espiritual que o próprio Bezerra de Menezes fez de forma que os objetos não alcançavam eles, né? E aí o Bezerra pede então que a equipe espiritual lance as redes foram lançadas, vários espíritos se agarraram às redes, alguns não conseguiam segurar a rede, porque a rede é fluídica e é o fluido de energia salutar. Então você tem que estar com um padrão vibratório mínimo, né, de vontade, né, a vontade de querer ser socorrido, para conseguir se vincular a ele, porque ele é de um padrão diferente do seu. Então muitos não conseguiam, então a rede desfazia na mão deles, e aí alguns ficavam com raiva, outros debochavam, porque na realidade eles não estavam preparados para serem ajudados. Os que conseguiam se retirar da rede eram socorridos, né, eram recolhidos, eram colocados sobre as macas, e aí depois quando eles retiraram alguns irmãos, ainda sob a chuva de xingamentos, né, eles foram embora. Como eu expliquei, o Manuel também explica, essas redes são feitas de uma substância que é retirada do fluido cósmico universal, que é modificada para garantir o registro das radiações mentais. Então, dependendo do peso da esterilização psíquica negativa, elas diluíam. Então, como eu falei, ele precisaria ter algum tipo de modificação na tela mental dele, que não deixasse ele com fluido tão deletério, para ele conseguir ser captado pela rede, senão ela desfazia. Por quê? Porque muitas das vezes alguns irmãos querem socorro, mas não querem mudar de comportamento. Reclamam muito mais da dor do sofrimento do que se arrependem das condutas praticadas e desejam se transformar. Aqueles que realmente eram socorridos, que tinham interesse, eles eram transmitidos para macas e eram socorridos de forma imediata e eram levados para onde eles iriam, né? E a Manuel Flamengo de Miranda chama a atenção tristemente que, pela sua percepção da onde eles estavam dentro da região do Rio de Janeiro, eles estavam próximo de uma penitenciária. E ali estava uma zona umbralina extremamente densa, com vários irmãos em desequilíbrio. No capítulo 23 de Trama na Treva, ele começa chamando a atenção de que eles conseguiram libertar ali 18 irmãos sofredores que estavam ali naquela zona umbralina. Como nós sabemos que nada é por acaso e nada é para punir, porque Deus é amor. Eles estavam ali porque ainda não tinham se arrependido, estavam, portanto, vivendo um processo de reparação, estavam vivendo um processo expiatório ali, mas eles dessa vez pediram ajuda e foram atendidos, né? E por que perto de uma penitenciária, né? Porque em lugares onde o comportamento mental é pernicioso, né, você acaba atraindo irmãos desse nível, você acaba fazendo dali um reduto de sofrimento espiritual, e ali acaba se formando um trânsito psíquico, né, uma ligação psíquica muito forte. Porque como eu estou desequilibrado, eu atraio irmãos desequilibrados, com esses irmãos tão desequilibrados, eles acabam fazendo com que eu me mantenha em desequilíbrio, né? E da mesma forma, né, se eu estou num lugar equilibrado, eu acabo traindo irmãos equilibrados,
que vão passar a trabalhar ali e eles vão me ajudar a manter o equilíbrio. Então, dentro desses planos espirituais, esse intercâmbio espiritual é formado e, portanto, o que forma uma zona umbralina não é um lugar que Deus coloca os espíritos sofredores, não. É a existência de encarnados sofredores que sintonizam com desencarnados que acabaram de sofrer, que são densos, que acabam ficando na crosta terrestre e acaba se estabelecendo ali uma zona, de fato umbralina, uma parte da zona umbralina ali. Então a lei de sintonia ela é responsável por tudo, porque como a lei da gravitação no universo ela atrai tudo, e a gente acaba vivendo num lugar onde a gente deseja psiquicamente, né? Onde a gente de fato forma um intercâmbio vibratório, respectivamente. Já era quase 1h da manhã de quarta-feira, quando o Bezerra de Menezes foi notificado que ali na cidade, numa determinada casa, havia um grupo de espíritos que estavam tramando fazer um mal para um grupo de encarnados quando eles voltassem para sua casa. Alguns desses espíritos, ele foi informado, já tinham uma relação de vingança com eles, então assim, era um processo de fato obsessivo, advindo aí de erros de outra encarnação. E aquele grupo tinha acabado de se iniciar na doutrina espírita, estavam conhecendo a doutrina, mas ainda eram extrovertidos, ainda não tinham feito uma iniciação clara, ainda estavam numa fase de curtir a vida, de buscar o divertimento, sem dar muito conta dos seus riscos, né? Na realidade eram 2 casais, uma média, Júlia, e o seu marido, que era o médio Otávio. Os 2 já trabalhavam na casa, a Júlia já tinha trabalhado com as crianças, o Otávio estava atendendo as pessoas que precisavam de saúde dentro da casa espírita. O outro casal era Marcondes, que era um engenheiro, e Raulinda, que trabalhavam com o serviço social. Eles estavam frequentando a casa, ainda não eram trabalhadores, mas pretendiam colaborar, né? A Júlia estava numa fase ainda de educação mediúnica, que é uma fase ainda perigosa, porque é uma fase em que você... Não é que você abre o canal mediúnico, porque o canal mediúnico já existe, mas você está num processo de expansão dele, o que te torna muito mais sensível a sintonias mentais e a vibrações espirituais, e aí você acaba, portanto, estando mais apto a ter contato com espíritos esclarecidos, mas também com espíritos perturbados, espíritos em dificuldade. E aí eu destaco aqui um texto bacana do Manuel Filomeno de Miranda, né? O período inicial de educação mediúnica sempre se dá sob ações tormentosas. O médio geralmente é um espírito endividado em si mesmo, com vastas cópias de compromisso a resgatar ou a desdobrar, trazendo matrizes mentais que facilitam o acoplamento de mentes perniciosas do além-túmulo, que o impedem ao trabalho de autoburilamento, quanto ao exercício de caridade, de paciência e de amor consigo mesmo. O médio geralmente vem com a mediunidade como faculdade para resgatar. E ele geralmente é muito endividado. Por isso que é muito fácil também fazer a sintonia com os irmãos desencarnados em sofrimento. Mas ele acaba sintonizando também com seus obsessores que tentam impedir o trabalho, que tentam impedir que ele se melhore. Além disso, considerando-se os seus débitos, ele vincula-se a esses cobradores que não querem perder de vista, situando-lhe, ou melhor, sitiando, né, mantendo ele preso na casa mental e afligindo com o recurso de um campo precioso e vasto, qual é a percepção mediúnica, tentando impedir o seu crescimento espiritual, mediante o qual lograria libertar-se do jugo infeliz. Então ele fica ali sitiando a casa mental, impedindo que a mediunidade seja desenvolvida, porque ele sabe que uma mediunidade equilibrada vai ajudar a romper aquele ciclo vicioso mental que ele mantém com o obsessor. Então eles criam armadilhas, situações difíceis, predispõem ao mal o irmão, mantêm ele de incompreensão, tentam manter ele numa faixa vibratória em que ele possa estar sujeito a ele e que possa não desenvolver a faculdade mediúnica. Então é um calvário abençoado a fase inicial da mediunidade,
Por quê? Ela é um meio de desenvolver, não só do ponto físico, as faculdades do médium, mas também do ponto psíquico, dá a chance dele de discernir, né, o tom psíquico daqueles que estão acompanhando, né, e garantindo que ele tenha mais resistência para combater as más inclinações. E é uma frase talvez do nosso médium maior, né, o Chico Xavier, né, quando demonstrastes boa vontade e aceitação, os benfeitores da vida maior nos auxiliam a descobrir o caminho. Nessa fase, continua Manuel Flamengo de Miranda, aprende-se a preservar o silêncio, a discrição, controlando os ímpetos e estados de alma, de modo a manter a linha do próprio equilíbrio, sem as oscilações e sem as variações de humor que tipificam o estado de obsessão simples. O médium em educação mediúnica tem que controlar suas emoções, porque ele passa a entender que as emoções dele vão ligar ele a determinados espíritos, né? O exercício da mediunidade requer, então, atenção, disciplina íntima, perseverança, assiduidade no exercício, estudo cuidadoso da doutrina, da faculdade de si mesmo, a fim de alcançar as finalidades superiores que a mesmo se destina. Quem assim não procede, pode ser vez ou outro de instrumento de comunicações salutares de espíritos superiores por uma necessidade de emergência. Todavia, o espírito irresponsável, ele acaba atraindo quem? Espíritos desencarnados complicados, né? Então, tem que ter muito cuidado com médios que sejam disciplinados, que sejam vulgares, que sejam levianos. A Júlia, que estava iniciando a mediunidade, ela sabia que a vida dela mudaria. E aí os amigos convidam ela para participar do carnaval e ela pensa, olha, vamos nos despedir então da vida que eu tinha antes, que agora eu vou ser uma médium. Então eu vou ter agora um momento de divertimento antes de eu me dedicar aos compromissos espirituais. Bem, nesse sentido, o obsessor sabia que ela era médium e sabia que seria muito fácil influir nela, porque ela estaria num ambiente em desequilíbrio, onde tinha altas cargas de fluido deletério que ela acabaria assimilando. A gente viu isso ao longo do livro. Até os desencarnados assimilam esse fluido deletério do carnaval. Então também não tem a ver só sobre eu estar equilibrado. Tem a ver de eu estar equilibrado num ambiente onde o ar é tóxico, onde tem muita vibração desequilibrante, em que de alguma forma causa perturbação. Então o obsessor sabia que perturbaria o equilíbrio dela e que tornaria ela uma fácil presa das situações que eles pretendiam. Então esses desencarnados, eles se reuniam ali numa casa, que era uma casa de prostituição, né? Uma casa desequilibrada, uma casa que trazia os encarnados ociosos e vagabundos, então acabavam trazendo também os desencarnados nesse padrão vibratório, né? E aí, Bezerra de Menezes vai, com o Manuel Flamengo de Miranda, até o local, identificam que tinham 6 espíritos ali que estavam sendo dirigidos por um verdugo cruel, um chefe ali das trevas, né? E eles não percebiam a presença dele porque eles estavam num padrão vibratório diferente. Então Bezerra e Manuel estavam ali apenas ouvindo os planos deles. A proposta era aproveitar que a Júlia era médium e que já iria captar aquelas vibrações desequilibradas ali, estimular a bebê. Ela ia entrar no ambiente onde as pessoas iam utilizar drogas, né, o lança-perfume, e por mais que ela não usasse, conforme as pessoas jogassem no ar, iam aturdir ela. Eles iam pegar qualquer maníaco sexual, qualquer irmão desequilíbrio sexualmente, que tivesse bêbado, iam atrair para cantar ela, para ficar em cima dela, né? E ela, como já estaria sob essas influências, não conseguiria resolver o problema sozinho, chamaria o marido, e o marido começaria uma briga. E essa briga geraria o desencarne. E aí, cuidado com a advertência que o chefão das trevas fala. O amor é um ótimo veículo para o plano do mal. Porque o que a gente chama de amor é paixão desequilibrada. E aí a gente, por ciúme, com raiva, acaba conduzindo a situações gravosas.
Por outro lado, eles também iam trair para o Marcondes e a Raulina uma briga, uma situação de agressividade, porque eles sabiam que o Marcondes não tinha certo equilíbrio. Ele ia sair de carro e, com a mente cheia de raiva, ele ia estar com o campo mental aberto para o obsessor. O obsessor ia acabar influenciar ele a perder o controle da direção do carro e lançar o veículo em qualquer lugar. E aí, antes que eles saíssem para fazer isso, o Manuel Flamengo de Miranda faz-se perceber, apresenta-se para eles, o que causa revolta. Ele diz que não vai interferir no plano, ele não vai seguir eles, impedir eles, porque eles têm um livre-arbítrio, mas que o desequilíbrio é sempre um ácido que queima quem transporta. Faz muito mal a quem tem do que a quem pretende se atingir. E ele começa a fazer uma autoexplanação moral, chamando a atenção para eles sobre a importância deles encontrarem uma oportunidade de transformação moral. A necessidade da sua modificação íntima. Examinai, continua o Dr. Bezerra. Tendes sofrido muito até hoje sem qualquer resultado, e assim ocorre porque deseja. Revoltai-vos contra quem vos magoou, e repetis o mesmo erro deles, que esses se rebelarão e volverão à cobrança? Até quando? Só o amor ao próximo como a vós mesmo solucionará a dificuldade. Tende amor a vós mesmo, pensando em vosso progresso, na libertação do mal que teima por dominar-vos, e superada essa fase, o amor se dilatará na direção do vosso próximo. Não amanhã, porém agora nesse momento. Jesus espera por nós, amoroso, sem qualquer exigência. Veneno com veneno mata mais. Só o antídoto da vingança, que é o perdão, liberta a vítima e felicita o cobrador. Aproveitai. Estamos convosco. Junto de Bezerra de Menezes haviam vários cooperadores de trabalho. Naquele momento, um deles, a convite mental do Bezerra, se apresenta, e era o Frei Arnaldo, era um padre, e ele tinha uma relação de afetividade com esses dirigentes obsessores. Então, quando ele contra ele cai em lágrima de rever um amor, de outras vidas. E aí, quando o dirigente das trevas cai, os demais obsessores também cedem ao apelo, pedem ajuda, e todos foram conduzidos ao posto de socorro, e foram auxiliados. E o que seria uma trama de desencarne de 4 pessoas, pela intervenção dos espíritos amigos, foi impedido. E quem é que ajudou esses 4 trabalhadores da casa espírita, Na realidade não foram eles, Na realidade nem foram os amores deles. Na realidade esse verdugo espiritual, esse dirigente dos outros obsessores, ele tinha uma mãe no mundo espiritual que viu que o ódio estava tomando rumos muito piores em relação a ele, que a situação dele ia piorar se ele conduzisse o desencarne dos 4. Então ela faz uma prece para ele, que o centro de comunicações captou, e fez com que Bezerra de Menezes e Manuel Flamengo de Miranda fossem ali naquela casa, cheia de fluido pestilencial, cheia de fluido deletério, mas onde o amor ali se fez brotar e a esperança de uma paz futura. No capítulo 24, os serviços prosseguem. Manuel chama a atenção que os atendimentos continuavam ininterruptos, As últimas horas da madrugada de quarta-feira estavam se encerrando, mas a multidão continuava curtindo o carnaval. Bezerra de Menezes continuava coordenando o trabalho no posto central. Foi decidido ali que aquele posto temporário criado para o carnaval ia continuar como hospital, ia continuar como núcleo de emergência para os problemas da cidade,
que a gente sabe que o desequilíbrio cresce no carnaval, mas não termina ali. E ia continuar como núcleo de emergência, como existem tantos outros na cidade, e que ia continuar também por muitos carnavais. Então, quando vocês passarem no centro do Rio, né, passarem ali na praça, lembrem sempre que ali tem um hospital espiritual para atender os nossos irmãos em sofrimento. As tarefas continuariam ali com tratamentos específicos, né? Ao longo do ano, vários irmãos espirituais fariam estágio ali, se preparando para trabalhar, não só no mundo espiritual, mas muitos para trabalhar em hospitais, né? Para atender os desencarnados, para atender os encarnados, né? E aí o Bezerra de Menezes reúne os cooperadores mais próximos ali no centro de comunicação para fazer uma prece ao Pai. Os que não estavam ali na região do pavilhão, haviam equipamentos para que eles pudessem acompanhar a prece, com aparelhos instalados ali ao longo do local. E parava no ar uma suave e doce melodia soprada por seres felizes que partilhavam a distância daqueles momentos ditosos. Todos concentrávamos os olhos no benfeitor que se transfigurou diante de nós. Bezerra se transfigurou. Ou seja, no mundo espiritual ele se transfigura, recebendo, portanto, uma comunicação mediúnica de um espírito superior, de uma esfera superior, né? Com voz comovida e penetrante, então, esse espírito orou: Senhor da vida, nós que sempre te pedimos, fazemos uma pausa para oferecer-te o nosso reconhecimento. Não obstante todas as consecuções com que nos enriquecestes, apresentamos-nos solicitando na carência que preferimos, quando somente deveríamos louvar-te e agradecer-te, fazemos agora com emoção. Por tudo de mal que nos poderia haver sucedido e não ocorreu, pelos insucessos experimentaríamos e não tiveram lugar, pelas dores lenidas e pelos socorros prestados, pelas oportunidades não perdidas e pelas tentativas acertadas, pela sintonia mantida com os teus mensageiros e as instruções recebidas, pelo desejo de servir em teu nome e a ação que foi conjugada pela união de esforços de tantos que te amam e se entregam à vivência da sua mensagem. Porque nos chamaste na desolação em que nos debatíamos, a fim de te encontrarmos na pessoa do nosso irmão. Quando então nos encontramos, fomos-te reconhecidos. Considerando o que ainda há por fazer e como necessitamos realizá-lo, agradecemos, desde já, por nos colocares na linha de ação. E por aqueles que ainda não sabem ou não querem agradecer, muito obrigado por nos facultares conviver com eles e conquistá-los para o teu amor. Senhor, louvado sejas. Os cooperadores aproximaram, expressaram os seus sentimentos àquela nobre entidade que estava transmutada ali em Bezerra de Menezes e, por sua vez, agradeceram por aqueles dias, né, de realização enobrecedora. Depois, então, eles foram rever a Hermance, que estava em sono reparador, acolhida pela avó de Melite, e também foram ver Fábio, o rapaz acidentado no carro, e o colega que também estava em repouso refazente, sob a assistência da dona Ruth, a vozinha dele, né? Melite, né, em torno da dor selvagem que se abateram, né, sobre os pais de Hermance, perguntou se poderia ser feita uma visita enferma, já que a menina era muito jovem, tinha desencarnado, os pais estavam muito revoltados, sofrendo, se de fato eles poderiam encontrar a Hermance. Só que o mentor esclareceu que, em razão da sua zoada mental, ela não podia mais ser perturbada, mas que ele ia garantir que os técnicos de comunicação permitissem que os pais sonhassem com a Melide, com a vozinha dela, e aquilo já acalmaria eles, né? Agora, o que é zoada mental, né? No mundo espiritual, o silêncio não é decorrência só do fim da voz, né? Porque nós, enquanto espíritos, estamos ligados a pensamento o tempo todo. Então, se o pensamento é a forma de comunicação,
é natural que o pensamento em desequilíbrio ele gere uma descarga magnética muito forte no enfermo, como se fosse uma explosão, como se fosse uma voz gritando. Um pensamento de ódio, um pensamento de não aceitação com o desencarne, como a gente vê, pode fazer isso. E a irmã Hernancy estava ali, ela estava protegida, porque ela estava numa enfermaria espiritual, onde esses petardos, onde esses pensamentos do desequilíbrio doméstico, onde essas gritarias, né, que poderiam gerar uma zoada mental nela, né, não estavam atingindo ela, não estavam próximos o suficiente para gerar esse problema de vibração. E aí uma Nofalandiana começa então a refletir sobre os maus que a palavra faz, né? Como ela consegue às vezes atear incêndio, né, gente? Uma palavra de mentira, uma fofoca, às vezes separam pessoas, geram problemas de uma encarnação. E ele pensou também nos ruídos mentais desgovernados, como a gente acha que o nosso pensamento está na nossa cabeça só, mas na realidade ele não está. Ele acaba sendo captado por alguém. E pode ser uma explosão, pode ser esse ruído, pode ter sido esses problemas, né? A partir disso, vocês percebem que os primeiros deslocamentos estavam previstos na madrugada. Muitos dos irmãos que estavam ali no hospital seriam deslocados para um outro hospital, para um lugar onde eles teriam um atendimento a longo prazo. E aí, no último capítulo, então, dessa parte do estudo, Técnicas da Libertação, né? Eles vão no hospital Vejolinda, que tentou cometer suicídio, né? E ela estava sobre alta dose de antidepressivo. E essa alta dose não só dopava o corpo dela, mas deixava o espírito dela em inação também. E o Ricardo estava ali ainda, né? Porque o Ricardo estava obsediando ela, né? E ele tinha sido treinado por Elvídio, que era um dirigente das trevas, né? Que estava acompanhando o caso dele. Então o Ricardo estava ali acompanhando a Julinda, né? Embora a Julinda tivesse ainda com a mente dela influenciada pelo obsessor, o Manuel Flamengo de Miranda vê que alguns pontos da mente dela não estavam ainda totalmente controladas pelo Ricardo. Embora, como a gente viu, a Julinda tivesse com uma doença mental, resultado desse processo influenciativo do Ricardo, ao qual ela cometera o aborto dele na outra encarnação, muito forte, ele não conseguiu ocupar totalmente a mente dela, porque as orações que foram feitas, lembra? Tanto pela mãe dela, quanto pela equipe do Bezerra, quanto pelos dirigentes, né, superiores, não fazia com que efetivamente ela conseguisse estar totalmente dominada, né? Então ele começa a aplicar passes de refazimento na Julinda espírito, ele aplica passes no espírito, depois ele aplica passes no corpo, né? Fazendo com que tanto o campo cerebral quanto o campo genésico dela fossem diminuindo a intoxicação fluídica e ela tivesse um sono não de entorpecimento pelas drogas, mas um sono de refazimento. E imantou ela com fluidos especiais que faziam com que ela ficasse protegida das emanações do Ricardo. E o Ricardo percebeu. E ele imediatamente foi recorrer ao Evídio, e o Evídio chega ali no hospital, né, com vários espíritos ameaçadores, e tenta fazer uma confusão, tenta influenciar a Julinda, mas como ela está protegida, como está na imagem, por esses fluidos salutares do Bezerra, eles não conseguem entrar em contato com ela. O Elvídio fala então para o Ricardo não ficar preocupado, que ele vai embora, mas que ele ia tomar providências compatíveis, que ele queria mesmo que a Julinda sofresse as consequências, que ele tinha muito interesse no desfecho daquele caso. Por que, gente, um dirigente espiritual das trevas tem tanto interesse?
Porque além deles gostarem de ser aplicadores de justiça, eles geram uma relação de dependência. E depois eles cobram do Ricardo que trabalhe para eles, né? Então ele tinha interesse em manter o Ricardo nessa situação também. E o vídeo afasta-se e deixa dois homens com um aspecto muito desagradável na porta do quarto vigiando. E o Ricardo fica ali agitado, receoso, porque ele está momentaneamente sem controle sobre ela. O controle que ele lograva, né, gente? Há muito tempo, né? Desde quando ela cometeu o aborto. Bezerra, então, canaliza a energia superior para o ambiente. E aquela energia superior ali no ambiente acaba afetando o inimigo de Julinda, que entra em reflexão. Então ele começa a pensar, ele sente aquela energia calma, ele acaba entrando em repouso, ele acaba sendo induzido hipnoticamente pelo Bezerra de Menezes. E acaba sendo teleguiado pelo pensamento do Bezerra de Menezes. E sai do quarto do hospital. E ele acaba sendo conduzido para aquela casa espírita que estava trabalhando no carnaval. Ele acaba sendo conduzido para aquela casa espírita onde o Genésio Duarte estava acompanhando a reunião mediúnica. E aí ele acaba participando da reunião mediúnica com o Jonas, lembra? Aquele médium equilibrado. O Jonas recebe uma forte descarga fluídica dele, ele até estremece. Quando ele se liga ao Ricardo, precisava ter um médium muito hábil para fazer uma ligação dessa. E aí Bezerra de Menezes desperta o Ricardo, que tinha adormecido e sido levado até ali. E aí o Ricardo se sente preso, né? Porque ele tá ligado ao corpo do Jonas, né? E como o Jonas é um médium educado psicamente, por mais que o Ricardo tente se desvencilhar, tente agir com violência, ele não consegue porque o Jonas está mantendo ali o controle sobre seu corpo. Então ele não vai deixar o Ricardo controlar o corpo dele a ponto de agir com violência. Por isso que a educação mediúnica é importantíssima. E a primeira pergunta do Ricardo é uma pergunta que a gente já ouviu muito em reunião de mediúnica. O que eu faço aqui? Muitas das vezes o irmão é levado a socorro sem saber, né? E aí o dialogador começa a dialogar, o Ricardo fica com raiva, né? Tenta agir com violência, tenta agir com crueldade, mas não consegue. Porque como já dito aqui, o médium educado, mesmo no estado sonambólico, ele consegue exercer violência, consegue exercer vigilância sobre o espírito que não consegue exercer violência. Então, assim, o espírito pode querer agir violento, mas o médium não vai deixar. E aí o dialogador começa a conversar com ele, mas ele continua agindo com violência. Então não tem muita solução, a não ser aplicados passes no médium, que na verdade são passes que vão atingir o Ricardo, porque ele está ligado ali ao corpo do médium. E o mentor desprende o Ricardo, e liberta ele e ele volta imediatamente na direção de Julinda. Emerson, então nada foi feito? Claro que foi feito. A etapa inicial do trabalho foi iniciada, porque ele conseguiu desligar o Ricardo, conseguiu aplicar a ele uma energia de refazimento, levar ele à reflexão, conseguiu fazer ele ter contato com o fluido equilibrado do médio Jonas, ele ouvia as palavras do dialogador e gerou-se um choque anímico com isso tudo nele. Nem sempre vai ser num diálogo, numa reunião, que nós vamos conseguir atender e salvar os nossos irmãos. E encerramos essa parte do estudo com mais instruções, entendendo um pouco mais da realidade espiritual, vendo o drama das pessoas e refletindo sobre nós mesmos. Por isso agradecemos ao médio Divaldo Pereira Franco por a sua mediunidade abençoada. Ampara ele, Pai.
para que continue, enquanto assim lhe for permitido, as forças orgânicas, nos trazendo essas mensagens importantes do além. Te pedimos que ampare o Espírito de Manuel Filomeno de Miranda no mundo espiritual pelo seu belíssimo trabalho, que ele continue também nos trazendo essas lições importantes. Ampara essa equipe espiritual desse trabalho que está conosco, nos auxiliando, nos dando força, para que possamos estar trabalhando e possamos estar acompanhando essa equipe de trabalhadores espirituais que ampara todos nós que estamos ouvindo essa aula. Ampara a equipe de Bezerra de Menezes e todas as equipes que trabalham no Carnaval, auxiliando os irmãos em sofrimento. Ampara o nosso mentor espiritual, nossos espíritos familiares, para que nos auxiliem, para que estejam conosco, mas agradecendo por todo o apoio que Ele nos dá. E Pai, por fim, pedimos amparo a nós mesmos nessa jornada de melhoramento íntimo. Esteja conosco, hoje e sempre, e damos graças a Ti, o Senhor das nossas vidas.